O texto extraído de 1 Coríntios 5, 7, versículo 7 e versículo 8, é o texto tradicional que usamos também na nossa festa de Páscoa, já que é uma festa. É que normalmente não é uma festa com muita música, embora tenha música, mas é uma festa com reflexão, porque se nós lembrarmos da Páscoa, mesmo para o povo hebreu, a Páscoa não significava apenas uma festa, mas uma quebra de um ciclo de escravidão. E a libertação, ainda que fosse algo alegre, não foi uma coisa fácil. Os embates que ocorreram para que a libertação do povo do Egito acontecesse, ainda que após a libertação o povo pode ter saído cantando, ainda assim o processo foi muito doloroso. Da mesma forma, a festa de Páscoa para nós em Cristo, por causa de Jesus, também, embora seja um momento de alegria no domingo, mas estamos refletindo do trauma que foi a morte do próprio Cristo. E foi traumático para quem estava seguindo, foi traumático no sentido psicológico, emocional, foi traumático para quem acreditava nele, foi traumático para o próprio Cristo em determinado momento, que no Getsemane ele orou, pedindo que, se possível, aquilo não acontecesse. Mas ele sabia que tinha que cumprir aquilo. Então, há todo um drama, há todo um sofrimento, há toda uma dor, há uma dificuldade tremenda para que a alegria da Páscoa se estabeleça. Então, a Páscoa é uma festa, mas antes de celebrar uma alegria, celebramos uma reflexão, entendemos o que aconteceu. E o entender o que aconteceu significa que o evento da Páscoa é um evento dramático, é um evento traumático. Depois do drama e depois do trauma vem a alegria, mas essa alegria custou caro. Estão entendendo? Estão entendendo? Sim. Não é qualquer coisa. Por isso nós cantamos, podemos dançar, mas depois ou antes, independente do momento, a gente precisa refletir no que aconteceu. E quando olhamos para a Páscoa, independente da Páscoa hebraica, dos judeus, ou para a Páscoa cristã, os eventos são similares no sentido de que são traumáticos e dolorosos. Levam a um ápice de alegria e de libertação, mas antes de acontecer a alegria, aconteceu o drama. E é sobre esse drama que nós precisamos pensar. Os dias de quinta, sexta e sábado são dias de reflexão, para que no domingo haja a alegria. E se você não fez a reflexão, eu te convido a refletir hoje um pouco. O que significa a Páscoa? O versículo está aí: joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa. Ele usa a figura do pão, da massa que faz o pão. A massa que faz o pão para a Páscoa hebraica não pode ter fermento. E aí ele usa a figura do pão, o pão normal vai fermento, mas o pão da Páscoa é sem fermento. E ele usa a figura do padeiro que trabalha com o pão para trazer para a nossa própria vida como se nós fôssemos o pão e a massa. Nós fôssemos a massa que faz o pão. E se somos a massa que faz o pão, a massa precisa ser agora uma massa nova, uma massa que reflete a imagem de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus. E a massa que reflete, essa massa que o padeiro molda, precisa ser sem fermento, porque o fermento incha. E Deus, no caso espiritual, Deus não deseja que nós enchemos, inflemos. Deus deseja que sejamos sem fermento, nesse sentido, enxutos, sem inflamação.
E aí o apóstolo Paulo vai utilizar dessa figura. A gente tem que jogar o fermento velho fora para que nós sejamos nova massa, como de fato já são. Quem tem Jesus sem fermento, porque nós que temos a Cristo, o fermento não veio, não é? Então vocês já são essa massa sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, olha, se havia um sacrifício de um cordeiro na época, na festa da Páscoa, e esse sacrifício simbolizava o perdão dos pecados da nação inteira. Havia um cordeiro especial, num momento especial, que era sacrificado naquela festa de Páscoa, no clímax do dia, no clímax da festa. E aí ele vai dizer: olha, Jesus é esse cordeiro, e esse cordeiro, para nós, esse cordeiro, ele já foi sacrificado. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer: celebremos a festa. Que festa? A festa da Páscoa. Celebremos a festa, não com o fermento velho, o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Ele utiliza as ideias do pão e da massa e diz: olha, a massa, quando não tem Jesus, quando não tem Deus, quando não tem Cristo, quando não foi transformada por Deus, a massa que é você, que somos nós, quando não temos um encontro com o Senhor, quando a nossa vida não é transformada por esta fé, por esta graça, nós ainda estamos vivendo nesse fermento, como se tivéssemos fermento velho dentro de nós. E o que é que esse fermento velho faz dentro de nós? Ele provoca mal, ele provoca maldade, ele provoca destruição, malefícios na vida das outras pessoas e da nossa própria vida. Mas quando temos esse encontro, quando Cristo tocou na nossa vida, quando nós compreendemos que esse Cordeiro agora atingiu o nosso coração cheio, transformou de fato o nosso espírito, a nossa alma, agora o pão que Jesus construiu dentro de nós, essa massa nova que nós somos, ela tem outro tipo de fermento, se assim pode ser dito. Ela tem o fermento da sinceridade e ela tem o fermento da verdade. Vocês agora são pessoas sinceras e agora vocês são pessoas verdadeiras. Vocês não são pessoas cheias de maldade, vocês não são pessoas que praticam o mal. Em outras palavras, quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando compreendemos a Páscoa, entendemos que a Páscoa de Cristo dentro de nós transforma a nossa natureza, muda a nossa própria vida. E quando pensamos nessas coisas de mudança e de transformação, é que pensamos no significado da Páscoa. Quero ser o mais rápido possível aqui. O que é que a Páscoa significa? Olhando de forma bem geral para a história, para o passado, para os significados, para todos os acontecimentos, e fazendo uma reflexão desde a fé hebraica, lá do Egito, até da saída do Egito, para a formação da nação de Israel, até a nossa Páscoa cristã, com o advento da morte e da ressurreição de Jesus. Quando pensamos em toda essa história, em toda essa festa, em todo esse significado, qual é o substrato, qual é o significado, qual é o supra-sumo, qual é a essência, qual é a substância que a gente compreende? Que significado tem a Páscoa? Em primeiro lugar, a Páscoa é uma mudança de relacionamento entre Deus e os homens. Deus se relacionava de uma forma no passado, antes de Cristo. Os homens não podiam se aproximar de Deus com nenhum tipo de tranquilidade e com facilidade alguma. Aliás, era impossível os homens se aproximarem de Deus no passado, antes de Cristo. Os homens só podiam se aproximar, entre aspas, de Deus através dos sacrifícios pré-estabelecidos na própria lei que Deus deu. Mas os homens não conseguiam alcançar de fato essa justiça e aquilo que Deus queria de cada um deles, mesmo com os sacrifícios, porque as pessoas ainda não tinham sido transformadas como deveria. Mas se é assim, por que Deus deixou isso acontecer durante séculos para mudar em Jesus?
porque Deus precisava, se eu posso dizer assim, Deus precisava demonstrar ao ser humano que ele não tinha condição de justificar a si mesmo. Deus precisava mostrar que os homens eram incapazes de se aproximar dele sem que um sacrifício perfeito fosse feito. E como os seres humanos não conseguiam fazer nenhum sacrifício perfeito, Deus fez um sacrifício perfeito no lugar, enviando o seu próprio filho. Então os homens, durante todos os séculos que aquele ritual era feito, ano a ano, mês a mês, dia a dia, uma vez por ano, o sacerdote vinha, justamente nessa época, na época da Páscoa, para um cordeiro pascal, para fazer o perdão dos pecados gerais de toda a humanidade, de toda a nação. O que acontecia? Todos os anos o povo daquela nação precisava ir diante do templo para dizer assim: olha, o pecado não foi resolvido, ainda continuamos pecando e ainda precisamos fazer sacrifícios. À medida que isso se repete todos os anos, fica claro para as pessoas daquela nação que eles não conseguiam resolver o problema do pecado e não podiam se aproximar de Deus, até que veio o sacrifício perfeito. E quando veio o sacrifício perfeito, a mudança de relacionamento também veio com ele. Agora Deus, em outras palavras, com o sacrifício de Jesus na cruz e com sua ressurreição, Deus disse assim: ó, agora a forma de eu me relacionar com vocês mudou. Não é mais necessário uma quantidade de sacrifícios e de ofertas de pacificação para que vocês se aproximem de mim e a minha ira se aplaque. Não era possível que ela se aplacasse, não era possível que eu justificasse vocês, e não era possível que vocês se aproximassem de mim. Como não era possível, eu fiz isso por meio do meu filho. O sacrifício perfeito, a paz foi estabelecida, o relacionamento perfeito foi criado. E agora vocês podem se aproximar de mim livremente por causa do meu filho. O relacionamento mudou. Segundo lugar, a Páscoa significa uma quebra de paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é uma regra pela qual as coisas eram feitas. Por exemplo, nós tínhamos um paradigma econômico no passado. Nós tínhamos, por exemplo, a forma de fazer a economia era por meio de troca, escambo. Depois veio papel moeda, depois moeda cunhada. Hoje nós estamos mudando o paradigma da economia, e em pouco tempo a economia deixará de ter papel físico que você usa e vai mudar de novo a regra, e você só poderá usar dinheiro digital. Vivíamos durante séculos, vivemos com o papel moeda, mas daqui a pouco o paradigma, a regra vai mudar, a forma como fazíamos as coisas vai mudar, e aí vamos viver apenas com o dinheiro digital. Da mesma forma, no passado, o nosso paradigma para conhecer as coisas, nós precisávamos ir a uma biblioteca, a ir à escola, ou assistir a televisão, ou ouvir o rádio. Se você não tivesse o rádio, a televisão, se você não tivesse acesso à biblioteca física, se você não tivesse acesso à escola, você não tinha conhecimento. Mas o paradigma foi mudado, a regra era essa, mas o paradigma mudou. Hoje você tem a internet, e a internet te dá acesso a todo o conhecimento que a humanidade não teve em séculos. Uma pessoa com um celular tem um conhecimento que a humanidade não teve em 6.000 anos. Com um simples celular, você pode acessar todo o conhecimento disponível no mundo. Você não tem tempo para isso, mas você pode acessar todo o conhecimento possível que existe no mundo, com um computador, com um tablet, com um celular. O conhecimento está disponível a você em todas as línguas do mundo. No passado, o paradigma você tem que aprender um outro idioma, senão você não consegue. Hoje você traduz no seu computador. As regras mudaram. Quando Cristo veio e fez a Páscoa, o paradigma também mudou. A forma como as coisas eram feitas, por meio de sacrifícios,
de sangue de animais, de ofertas pacíficas, de oferta de alimentos, a regra mudou. Agora não é mais necessário nada disso. Deus quebra paradigmas. Deus mudou a regra. Estão entendendo? Páscoa não é só Jesus morreu e ressuscitou. Jesus morreu e ressuscitou, e Ele quebrou paradigmas. Ele mudou as regras do jogo. Estão entendendo? Estão entendendo? Outra coisa, a Páscoa é a celebração de uma nova memória. O que os judeus celebravam, a memória da libertação do Egito, o julgamento dos deuses egípcios, principalmente dos 10, cada uma das pragas julgou os 10 principais deuses do Egito e transformou esses deuses, demonstrou que esses deuses eram insuficientes e nada diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que o povo lembrava na Páscoa? A celebração da libertação, o despojamento da riqueza do Egito. Sai com o povo de Deus em pagamento de 400 anos pela escravidão, por indenização espiritual. Os egípcios nem sabiam que estavam fazendo isso, mas quando os os israelitas saem do Egito, saem com riquezas do Egito, e essa riqueza é a indenização por 4 séculos de escravidão. Deus é justo, Deus faz justiça. O que o povo lembrava na Páscoa hebraica? A travessia do Mar Vermelho, a entrada, o caminho da terra prometida, o caminho do estabelecimento de uma nova nação. O que o povo lembrava na Páscoa? Os hebreus lembravam o monte Sinai fumegando, tremendo ao som de buzinas, escuridão, trevas, relâmpagos, a voz de Deus ressoando no meio de trovões e entregando ao povo a lei, as tábuas da lei. O que o povo lembrava? De que por 40 anos peregrinaram no deserto, cuja jornada era apenas de 15 dias, mas Deus os fez circular 40 anos, porque Deus conhecia o coração de cada um deles. E a Escritura vai dizer que todos os homens adultos que saíram do Egito morreram no deserto. Apenas 2 dos que saíram entraram, Josué e Caleb. O restante daquela multidão eram todas as crianças que cresceram e se tornaram os homens e os pais deles. Mas os pais deles, nenhum deles entrou na terra prometida, porque o Egito não saiu do coração deles, porque a escravidão não saiu do coração deles. Eles eram livres, mas tinham uma mentalidade de escravos. O que o povo lembrava na Páscoa? Eles tinham uma memória histórica. O que Cristo veio fazer? Criou uma nova memória. Você não se lembra. Agora nós que temos a Cristo, não celebramos a Páscoa por causa da libertação do Egito. Nós celebramos a Páscoa porque Cristo libertou a nossa vida do poder das trevas. A memória é outra. Nós celebramos a Páscoa, celebramos o partir do pão, comemos o pão, tomamos o suco, ou o vinho, ou lá é vinho mesmo, não é suco de uva, é o vinho e o pão, e celebramos o cálice, e celebramos o pão, e comemos o pão e bebemos o cálice, em uma nova memória, na memória daquele que fez uma quebra de paradigmas e uma mudança de regras na nossa vida, aquele que nos resgatou, nos comprou com seu sangue, libertou a nossa vida do poder do pecado e das trevas. A memória da Páscoa para nós é outra, não é a libertação do Egito, é a libertação do pecado. Mais uma, a celebração. O que significa a Páscoa? A celebração de uma vitória muito maior. Ora, Jesus Cristo venceu a morte. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, em um dos versículos, você pode ler em casa,
que só falta um inimigo a ser vencido, que é a morte. Paulo vai dizer assim: ora, o último inimigo a ser vencido é a morte. Nós não temos mais nenhum inimigo, nem Satanás é inimigo a ser vencido para nós, ele já foi vencido. Os demônios não são inimigos a serem vencidos, eles já foram vencidos. Os principados e as potestades, os dominadores, os seres das trevas, não importam quem eles sejam, maiores, menores, poderosos ou sem poderes, não são inimigos a serem vencidos, eles já foram vencidos. Nós não temos inimigos a vencer, porque Cristo venceu por nós. O único inimigo que nós vamos vencer é a morte. É o último que falta. Nós ainda morremos, sim, mas a morte não tem poder sobre nós. A única coisa que a morte pode fazer conosco é tirar o nosso corpo. Nós continuamos vivos. E essa morte será tão derrotada que mesmo o corpo que deixaremos aqui, cremado ou não, enterrado em qualquer lugar ou não, morto dentro de um rio, de um mar que ninguém conseguiu resgatar ou não, não interessa, nós receberemos esse corpo de volta. Nem isso a morte é dona. O único inimigo que resta a ser vencido em nós, porque Jesus já venceu a morte. E se ele venceu para nos garantir que no futuro nós venceremos essa morte também. Nós não morreremos mais. Então, a Páscoa é a celebração de uma vitória muito maior. Não é só a vitória sobre o pecado, não é só a vitória sobre os problemas da vida, não é só a vitória sobre a desesperança, não é só a vitória sobre os males que existem no mundo, é a vitória maior. Todas as vitórias vêm junto, mas a maior de todas as vitórias é a vitória sobre a morte. E essa luz está garantida pela ressurreição de Jesus Cristo. Você pode morrer hoje, nos nossos dias, nós poderemos morrer em nossos dias. É possível que Jesus Cristo não retorne enquanto estamos vivos, e aí nós vamos morrer, não sei quanto tempo vai levar. É possível que a gente morra, não há nenhum problema nisso, todos vamos passar pela morte, se Jesus Cristo não voltar em nossos dias de vida. Mas o que isso significa para nós? Nada. A morte não é nada. Aleluia. A morte não é nada. Fale para a pessoa que está do seu lado: não tenha medo da morte. Fale com muita coragem para ela, não tenha receio de falar não. Fala aí: não tenha medo da morte, não tenha medo da morte. Ela não é nada. Claro que nós nos entristecemos pela morte dos nossos amados e queridos, é claro. Mas ainda a vitória sobre a morte é tão poderosa que os nossos amados que morreram vão receber o corpo de volta e nós nos alegraremos com eles. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão, a tua pessoa. Porque o aguilhão da morte é que pica, o aguilhão da morte é o pecado. Mas Cristo venceu a morte. E Paulo vai dizer assim, e aí nós podemos cantar: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. A morte foi engolida pela vitória de Jesus Cristo. Tragada e engolida. Os antigos sabiam disso. Eu tenho lido ultimamente os homens do passado, no primeiro, no segundo. Eu estou num estudo profundo diariamente sobre os escritos dos homens do primeiro, do segundo, terceiro século, os santos do primeiro, os pais e os santos dos primeiros 3 séculos. Esses homens, muitos deles, até esse momento que eu estou lendo, nenhum deles tinha problema com a morte. Na realidade, eles sabiam que a morte não tinha significado algum para eles.
eles estavam tranquilos, eles não tinham medo de nada. Muitos desses homens iam para lugares abandonados no deserto, enfrentar demônios, durante noites, anos, sem ver ninguém. Essas pessoas se isolavam em mosteiros, no deserto, nas cavernas, e oravam e buscavam, e os demônios apareciam para essas pessoas para tentar impedi-los de viverem a santidade. E eles lutavam e venciam. Tem histórias das mais gloriosas e belas sobre essas pessoas. Eu tenho estudado sobre esses homens, mas uma coisa interessante: nenhum deles tinha medo da morte. Aliás, eles riam na face da morte. Isso é um exemplo para nós. Então, a celebração da Páscoa, a Páscoa significa a celebração de uma vitória muito maior, a vitória sobre a morte. Aleluia. Mais uma. A Páscoa é a alegria de viver livre de prisões espirituais. Há uma alegria na Páscoa. É a de viver livre de prisões espirituais. Eu e você não precisamos viver aprisionados espiritualmente. Com medo, com receio, nem com mágoa, com ressentimento, com rancor, com ódio, a mente perturbada, sem falta de paz, desesperados, preocupados, sem reação na vida, abatidos, depressivos, cabisbaixos, baixa autoestima, emocional fragilizado, sem expectativa de coisas boas, pessimistas. Nós não precisamos, isso são prisões espirituais. As prisões espirituais são também prisões mentais. Toda prisão espiritual é uma prisão mental. Toda prisão espiritual é uma prisão mental. Nós não precisamos, por causa da vitória de Jesus Cristo na Páscoa, nós não precisamos viver aprisionados nunca mais. Você não precisa viver com ódio, xingando, odiando, falando mal, desejando mal, com inveja, desejando mal da outra pessoa, desejando que a pessoa morra, falando coisas negativas contra o outro, mesmo que essa pessoa tenha feito mal a você. A vitória da Páscoa, Jesus Cristo transforma tanto a nossa natureza que Ele nos ordena abençoar e orar pelos nossos inimigos e por quem deseja o nosso mal. Gente, é uma liberdade tremenda quando você sabe que aquela pessoa deseja o teu mal, fala mal contra você, e o que você sente em direção a ela é que você libera o perdão e que você não tem nenhum tipo de raiva, nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de ressentimento. Ao contrário, a única palavra que sai da boca dela sua é: Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz, abençoa e dá luz e entendimento para quem conhece o Senhor. Quando você chegar nesse nível, você vai entender o que significa viver livre de prisões espirituais. Você deseja isso? Amém. Não significa que você alcançou. Nem todos conseguem com facilidade, com rapidez, mas é possível. Isso está oferecido a você por causa da Páscoa de Jesus Cristo. Amém. Mais uma. A Páscoa é enxergar a vida de outra maneira e com outro olhar. No primeiro momento, os discípulos ficaram com medo, porque a sua expectativa acerca de um rei tinha acabado. Os discípulos do caminho de Emaús, vocês conhecem a história, estavam entristecidos. Jesus se aproxima deles e ele diz assim: ó, tu é estranho, sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses dias?
Senhor, filho de Deus, o varão chamado Jesus. Nós esperávamos que ele ia fazer a redenção de Israel, que ele ia ser o rei, mas hoje é o terceiro dia. A bem verdade que algumas irmãs que viram, foram no sepulcro, estava vazio, mas ninguém viu ele ainda. E Jesus tem que repreender os honestos, sensatos, tardios, gente vagarosa para acreditar. Ou, em outras palavras, se Jesus fosse paulista, né, ele dizia assim: mas vocês são muito devagar, hein? Ou gente lerdinha, se fosse baiano. Jesus fosse baiano, Jesus diria: ou lerdinhos, vocês não conseguem compreender, vocês estão demorando de entender a coisa. O Senhor, eu não disse que iria morrer e que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E lá no caminho de Emaús, em Lucas 24, o que acontece? Ele diz que vai por toda a Escritura, mostrando nos salmos, nos profetas e na lei, aquilo que sobre ele tinha que acontecer. Mas ele está vivo, ele ressuscitou. Agora, os apóstolos precisam, e os discípulos, os remanescentes que ficaram ali, 120 juntos, 120 pessoas juntas, de toda aquela multidão que Jesus curou e abençoou, sobraram 120. Mas esses 120 precisam estar juntos e olhar a vida de outra maneira, porque Deus tem projeto para eles também, a partir daquele momento. E Jesus dá uma última ordem: fiquem em Jerusalém até o dia de Pentecostes, daqui a 50 dias, até o dia de Pentecostes, até que do alto sejam revestidos de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Vocês agora vão fazer outra coisa. Vocês vão olhar a vida de outra maneira. Porque Páscoa significa você olhar a vida com outros olhos. Ele ressuscitou e te dá esperança, e te dá visão nova, e te faz enxergar o que você não via antes. Aqueles que estavam com ele, talvez no momento da morte, do sepultamento, só conseguiam enxergar trevas e tristeza, só conseguiam enxergar decepções e frustrações. Por quê? Porque os eventos que estavam acontecendo ao redor deles só levavam a mente deles a pensar nisso: frustração, dor, choro, alguns até com raiva. Judas se suicidou, não conseguiu perdoar-se. Pedro não consegue se perdoar, vai para Galiléia, vai pescar. A frustração, o desânimo, a sensação de fracasso era só o que tinha na mente deles naquele momento. Mas ele aparece por 40 dias e dá provas da sua ressurreição. É como se estivesse dizendo: olha, enxergue a vida de outra maneira. Vocês precisam olhar para a vida de outra forma, com esperança, com fé, com graça, porque a coisa muda. Em Cristo, o teu olhar muda. Se você tem fé em Jesus, o teu olhar muda. A tua vida, você enxerga a vida de outra maneira. Eu costumava dizer que era muito interessante. Eu costumava dizer que é muito interessante. Quando você se converte, quando você está no primeiro amor, quem passou por isso aqui, eu aceitei Jesus. Lembra do dia da semana que você aceitou Jesus? Na semana que você aceitou Jesus. No primeiro mês que você aceitou Jesus, o tamanho da alegria que era. Se não foi muito criancinha, não criança talvez não lembra, mas lembra se for um pouco mais jovem, adolescente que já tem uma certa maturidade, lembre-se daquele primeiro mês, aquelas primeiras semanas quando você aceitou Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, você passava, olha, aconteceu comigo, eu nunca gostei de olhar flores no jardim da minha avó. Mas as flores começaram a ter significado. Eu notei as flores. Eu olhava para a formiga e não queria matar mais. Eu conseguia olhar para a formiga e achar beleza. Gente, sabe uma coisa que me irritava antes de Jesus? Chuva. Mas eu comecei a achar a chuva linda. Como é bonita a chuva. Ah, que maravilha.
eu comecei a ter um senso de gratidão a Deus por causa da natureza, por causa do ar, por causa da chuva, pelo vento, pelo frio, pelo calor. Não aconteceu com você assim? Na primeira semana, tudo ficou bonito. Quando foi? Por isso que o Senhor manda você retornar ao primeiro amor. Porque quando você volta àquele primeiro momento, a vida é bela quando você aceita Jesus. Tudo muda, é uma alegria tremenda, o casamento é feliz, tudo é lindo. Porque a fé está operando nos seus olhos. E você começa a enxergar as coisas como você sabe que elas deveriam ser em Deus. E você está intercedendo, pedindo a Deus para que elas sejam assim mesmo. Quando você entende a Páscoa, você enxerga a vida de outra maneira, com outros olhos. Mais uma, Páscoa significa abrir-se ao novo de Deus. Se tudo fez novo, pode ver nos textos da nova aliança, quando você tem Jesus, nova criatura, nova natureza, novo homem, nova mente, novidade de vida, nova esperança, uma nova fé renovada, vivificado, vida novamente. É tudo novo. É tudo novo. Se há algo certo na Páscoa de Cristo, quando você entende Jesus em sua vida, que você crê de fato, aceita o sacrifício de Cristo e entende a ressurreição de Jesus em sua vida, você sabe que tem uma coisa que é contínua todos os dias: é o novo de Deus. Sabe o que diz a palavra? Em 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 4, vai dizer que ainda que o teu exterior, o teu corpo, envelheça, deteriore, diz o apóstolo Paulo, o teu interior se renova todos os dias. Se tem uma coisa certa na tua vida, é que a cada manhã, a cada novo dia, o novo de Deus nasce, acorda com você. Por isso que o salmista lá atrás tinha que falar isso. Salmo 30, no versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Porque quando temos a fé em Deus e em Cristo, quando entendemos a ressurreição de Jesus, entendemos que acordamos de manhã, o novo de Deus acorda com a gente. Por isso, meus irmãos, quando você acordar, mesmo que você acorde atrasado para ir para o trabalho, ao acordar, a primeira coisa que você tem que fazer, além de olhar as horas, se você usa o celular para olhar as horas, faça só isso, só olhe as horas. Depois largue o celular de lado, fique um momento, olhe, pode ser para o teto, não importa, pode ser para a janela, não interessa, dê uma levantadinha, se quem está no celular ali no tempo que você vai fazer, dá uma saidinha, vai para a sala ou para a cozinha, respira fundo, e a primeira coisa que você faz no dia é agradecer a Deus, falar com Ele e saber que o novo de Deus operou com você e que um dia promete bênção de Deus para você. Mesmo que tenha dificuldades, você se fortalece para vencer as dificuldades naquele dia. Larga o celular, não olhe o celular para ver as notícias, para zapear, para ver mensagens. As mensagens você vê depois. A primeira coisa que você faz é olhar em gratidão a Deus pelo novo dia. Amém. Isso é Páscoa, é uma Páscoa permanente. Aliás, esse é o último, né? Abrir-se ao novo de Deus. Esse foi o último. Páscoa é abrir-se ao novo de Deus. Deus faz coisas novas em sua vida todos os dias, mesmo que você não perceba. Amém. Deus renova a tua vida. Gente, quando você dorme, você apaga. Você não tem consciência de mais nada. Se você morrer, você nem sabe. Sim ou não? O
você apaga, você não tem controle sobre o teu corpo, você não tem controle sobre mais nada. Gente, tem coisa mais vulnerável do que dormir? Existe um momento mais vulnerável da sua vida do que dormir? Uma pessoa pode vir e te matar e você não saber. Alguém pode simplesmente tirar a sua vida enquanto você dorme e você simplesmente não saber. Não existe nada mais vulnerável do que o sono. Mas ainda assim você dorme e acorda. Eu oro por você que é dessa igreja, do aprisco de Deus, desse aprisco, todas as noites. Eu falo uma coisa: Senhor, eu oro por minha vida, por minha família e pelo teu aprisco, por cada criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, casal da nossa comunidade. Eu falo assim: deitamos em paz todo dia, dormimos em paz, acordamos em paz, vivemos em paz e em total segurança, porque tu és a fé do Salmo 91, que nos guarda e nos livra de todo o mal. Todo dia, você fica vulnerável ao dormir, mas você acorda, você desperta. Você precisa despertar em alegria.